Naquele tempo, Débora, uma mulher cheia de sabedoria e coragem, guiava Israel como profetisa e juíza. Sentada sob uma palmeira, ela ouvia os problemas do povo, clamava a Deus e oferecia conselhos. Foi ali, sob a sombra daquela árvore sagrada, que Débora recebeu uma mensagem que mudaria a história. Baraque deveria liderar Israel à batalha contra Jabim. Mas o curioso é que a escolha de Deus parecia contradizer a lógica humana. Baraque não era um guerreiro consagrado, tampouco alguém de espírito ousado. Sua força estava na disposição de obedecer, mesmo sem entender o que estava por vir. A mensagem era clara. Era hora de convocar 10.000 homens e descer até o Monte Tabor. Mas como Baraque reagiria diante de um chamado tão grandioso? Quando Baraque recebeu a mensagem de Débora, era como se o peso do céu tivesse caído sobre seus ombros. Ele não era alguém que buscava destaque, tampouco um líder militar com anos de experiência em batalhas. Era um homem do campo, acostumado ao silêncio das montanhas e ao trabalho simples. Mas agora, ali diante de Débora, ele se viu no centro de um chamado divino que parecia grande demais para ele. A profetisa, com sua postura firme e olhar que parecia enxergar além do presente, repetiu a ordem de Deus. Baraque deveria reunir 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e enfrentar os cananeus. A ideia de enfrentar Jabim e seu temido comandante Sísera, com seus invencíveis carros de ferro, era mais do que assustadora. A imagem desses veículos gigantes, cortando o vale como monstros em marcha, fazia o coração de qualquer homem tremer. Baraque sabia que as chances, aos olhos humanos, eram mínimas. Era impossível não se perguntar: por que ele? Por que agora? Foi então que ele deu voz àquilo que parecia martelar sua mente. Ele disse a Débora, com um misto de sinceridade e apreensão, que só aceitaria ir se ela o acompanhasse. Era um pedido incomum e até mesmo arriscado. Débora, uma mulher, caminhar lado a lado com um exército de homens. Mas Baraque sabia que a presença dela representava algo mais. A certeza de que Deus estava no meio daquela missão. Débora aceitou, mas não sem um aviso. Sua voz ecoou com firmeza. Eu irei com você, mas saiba que por causa disso a honra da vitória não será sua. O Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Aquelas palavras ficaram no ar, como um enigma. Quem seria essa mulher? Que papel teria ela no plano de Deus? Enquanto o exército começava a se formar, o destino de Baraque e Israel estava prestes a tomar um rumo que ninguém poderia prever. As palavras de Débora ecoavam na mente de Baraque enquanto ele começava a reunir os homens que lutariam ao seu lado. A responsabilidade era imensa, e a advertência da profetisa só tornava tudo mais intrigante. Uma mulher receberia a honra da vitória. Quem seria ela? Débora. Outra figura inesperada. O mistério parecia envolver cada passo daquela jornada. Ainda assim, Baraque não podia se dar ao luxo de hesitar. Ele sabia que a batalha estava se aproximando e que o tempo não estava a seu favor. Enquanto caminhava pelas vilas de Naftali e Zebulon, convocando os homens para a guerra, era impossível não notar os olhares de incerteza nos rostos das pessoas. Muitos lembravam da força avassaladora de Sísera e de seus carros de ferro, que pareciam inquebráveis, como muralhas móveis. Havia murmúrios de medo, mas também faíscas de esperança. Algo no chamado de Baraque, talvez sua coragem silenciosa ou o fato de Débora estar ao seu lado, começou a inspirar aqueles que estavam cansados da opressão. Um a um, os homens se uniram ao exército, armados mais com fé do que com espadas. Quando o número finalmente chegou a 10.000, Baraque os levou ao Monte Tabor. De lá ele tinha uma visão clara do vale onde o exército de Sísera se reunia. O contraste era marcante.
Os soldados de Baraque eram pastores e agricultores, homens simples que trocaram enxadas por lanças improvisadas. Enquanto isso, no horizonte, os carros de ferro de Sísera reluziam como predadores prontos para atacar. Débora, sempre ao lado de Baraque, observava tudo com calma. Foi então que ela se aproximou dele e, com uma serenidade que parecia cortante, sussurrou: "O Senhor já começou a entregar Sísera em suas mãos. Desça, Baraque. O tempo chegou." Mas como ele poderia descer contra aquele exército tão poderoso? No fundo, ele sabia que o verdadeiro líder daquela batalha não era ele nem Débora, mas o próprio Deus. A tensão no ar era palpável e algo parecia prestes a explodir. O Monte Tabor estava silencioso naquela manhã, como se a própria natureza prendesse a respiração diante do que estava prestes a acontecer. O exército de Baraque, formado por homens simples, estava em posição, suas armas improvisadas refletindo a luz do sol. Do alto da montanha, eles podiam ver o vale abaixo, onde o exército de Sísera se preparava com sua força esmagadora. Os carros de ferro, alinhados como uma fileira de predadores, reluziam ameaçadoramente. O chão parecia vibrar com o som das rodas e o movimento das tropas. Baraque olhou para Débora, buscando alguma confirmação. Ela permaneceu calma, como se soubesse de algo que ninguém mais podia ver. Seu olhar era firme, sua fé inabalável. "O Senhor já começou a agir", repetiu ela. Mas Baraque sabia que as palavras não eram apenas um lembrete, eram uma ordem para avançar. O momento havia chegado. Com um sinal, Baraque começou a liderar seus homens montanha abaixo. A descida era rápida e os passos ritmados dos soldados ecoavam como trovões na encosta. O que parecia um simples exército improvisado agora se movia com determinação, como se cada homem soubesse que não lutaria apenas por sua liberdade, mas também pela honra do Deus de Israel. Cada passo era uma declaração de fé em meio ao medo. Mas algo surpreendente aconteceu. Assim que os homens de Baraque avançaram para o vale, nuvens escuras começaram a se formar no céu, e o vento trouxe consigo um cheiro de chuva. Em pouco tempo, uma tempestade violenta desabou sobre o campo de batalha. As chuvas eram torrenciais, e o chão se transformou em lama, engolindo as rodas dos carros de ferro de Sísera. Aquilo que antes parecia uma arma invencível agora era um peso morto. Os temíveis carros ficaram presos, imóveis, enquanto o exército de Baraque avançava com uma força que não era apenas humana. A batalha começou. Espadas chocavam-se, gritos ecoavam e a chuva não dava trégua. Mas em meio ao caos, Sísera, percebendo que tudo estava perdido, tomou uma decisão inesperada. Ele abandonou seu carro e fugiu a pé, desaparecendo na tempestade. A chuva não cessava e cada gota parecia cair com propósito, como se o céu estivesse determinado a virar o curso daquela batalha. Os carros de ferro, que antes eram o orgulho e a segurança do exército de Sísera, agora estavam afundados na lama, imóveis, inúteis. Os soldados cananeus, confusos e desesperados, lutavam para escapar, mas não havia para onde correr. O chão traiçoeiro os prendia como correntes invisíveis, enquanto as tropas de Baraque, com coragem renovada, avançavam como uma onda imparável. Baraque liderava seus homens com uma determinação que parecia vir de algo maior. Ele não era mais o homem que hesitou no início, que precisou da segurança da presença de Débora. Naquele momento, ele era o líder que Deus havia chamado, e seus passos eram firmes, mesmo em meio à lama e ao caos. As armas simples de seus soldados eram agora ferramentas de libertação. Cada golpe, um passo mais perto da vitória. O campo de batalha tornou-se um palco de ruína para os cananeus. O som das rodas presas na terra, dos gritos de soldados e do trovão da chuva criavam uma sinfonia de julgamento. A tempestade, com sua força implacável, parecia quase viva, como se estivesse do lado de Israel. Sísera,
percebendo que a derrota era inevitável, fez algo que ninguém esperava. Ele, o comandante que era temido por todos, abandonou seu carro, símbolo de seu poder, e fugiu a pé. A decisão era desesperada, mas também revelava o quanto ele temia a derrota. Enquanto Sísera corria desaparecendo na distância, Baraque e seus homens continuavam a luta. Cada passo que davam consolidava a queda de Jabim e de sua opressão sobre Israel. Mas Sísera ainda estava solto e a história não estava completa. Ele buscava refúgio e seus passos o levariam diretamente ao próximo capítulo dessa história, onde o inesperado aguardava para selar o destino daquele que pensava estar seguro. Sísera corria. Cada passo que dava parecia um eco de sua derrota. Cada respiração pesada, lembrando-o de que o impensável havia acontecido. O invencível fora vencido. O comandante cananeu, que antes conduzia exércitos com autoridade, agora estava sozinho, sem armas, sem carro, sem soldados. A lama grudava em seus pés e dificultava sua fuga, enquanto o som da batalha, embora distante, ainda ecoava atrás dele. Ele sabia que não poderia parar. Precisava encontrar um esconderijo, qualquer lugar que lhe desse uma chance de sobreviver àquela humilhação. E foi então que ele avistou algo inesperado. Uma tenda, isolada, em meio à paisagem molhada e caótica. Era a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu. Sísera sabia quem eram os queneus. Éber tinha um acordo de paz com Jabim, o rei cananeu, e por isso ele acreditou que aquele era um lugar seguro. O cansaço e o desespero o empurraram para a entrada da tenda, onde Jael o recebeu com um olhar calmo e acolhedor. Ele não tinha motivos para duvidar dela. Com uma voz suave e cheia de hospitalidade, Jael o convidou a entrar. "Descanse aqui", disse ela, oferecendo-lhe um lugar para se deitar. Sísera, exausto e confiante de que estava entre aliados, aceitou sem questionar. Ela cobriu-o com uma manta e, quando ele pediu água, trouxe-lhe leite, algo que parecia até luxuoso para alguém que acabara de sair de uma batalha. A tensão no ar parecia diminuir. Sísera, achando que finalmente estava seguro, relaxou. Antes de fechar os olhos, pediu que ela vigiasse a entrada da tenda e não deixasse ninguém saber que ele estava ali. Jael, com passos leves, moveu-se ao redor da tenda, cada gesto calculado, cada olhar carregado de intenção. Sísera, agora adormecido, não fazia ideia do que o aguardava. Dentro da tenda, o silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som da respiração pesada de Sísera, agora entregue a um sono profundo. O leite quente que Jael havia lhe oferecido parecia ter cumprido seu papel, acalmando-o e deixando-o vulnerável. Lá fora, a tempestade começava a dar sinais de que enfraquecia, mas dentro daquele pequeno espaço, uma tempestade muito maior estava prestes a se formar. Jael permaneceu imóvel por um momento, como se contemplasse o que estava prestes a fazer. Seu semblante, antes sereno, agora carregava uma determinação fria. Cada movimento seu era calculado, cada passo dado com o cuidado de não quebrar o silêncio. Ela se aproximou de Sísera, que estava completamente alheio ao perigo que o cercava. A cena parecia congelada no tempo, mas o coração de Jael batia como um tambor, marcando o ritmo de sua coragem. Ela pegou uma estaca de tenda, um objeto comum para uma mulher que vivia naquelas terras, e segurou firmemente um martelo em sua outra mão. As ferramentas, tão simples, tornaram-se armas nas mãos de alguém que sabia que o destino de Israel também estava ali, naquela tenda, naquele momento. Jael se ajoelhou ao lado do general adormecido, os olhos fixos nele como se visse mais do que apenas um homem. Talvez uma sombra de tudo o que ele representava. A opressão, o medo, o domínio cananeu. Com um golpe rápido e certeiro, ela fincou a estaca na têmpora de Sísera. O som foi seco, abafado, mas suficiente para marcar o fim do homem que tantos temiam. Ele não teve tempo de reagir, e seu corpo ficou imóvel, selando seu destino no mesmo instante.
Jael se levantou, as mãos ainda firmes, mas seu olhar agora parecia mais leve. Enquanto a tenda se tornava o palco de uma vitória inesperada, os passos de Baraque se aproximavam. Ele vinha atrás de Sísera, determinado a capturá-lo, mas não fazia ideia do que o aguardava ao cruzar aquele limiar. Baraque chegou à tenda com passos apressados, ainda carregando a adrenalina da batalha. O rastro de Sísera o havia guiado até ali, e ele sabia que estava perto de capturar o temido comandante cananeu. A ideia de enfrentar o homem que tanto aterrorizara Israel fazia o coração de Baraque bater mais rápido, mas ele também carregava a certeza de que Deus já estava conduzindo cada parte daquele desfecho. O silêncio ao redor da tenda era intrigante, quase inquietante, mas ele não hesitou em se aproximar. Antes mesmo que pudesse perguntar, Jael apareceu à entrada da tenda. Seu rosto estava calmo, mas havia algo em seu olhar que chamou a atenção de Baraque. Era como se ela soubesse exatamente o que ele queria ouvir. Com uma voz firme, porém serena, ela disse: "Entre, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando." Baraque entrou, e o que viu o deixou sem palavras. Lá estava Sísera, caído, imóvel, com a estaca ainda cravada em sua têmpora. O homem que espalhava terror por Israel, que comandava com arrogância e crueldade, agora jazia derrotado de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Não foi um soldado, nem uma espada, nem mesmo a força de um exército que o derrubou. Foi Jael, uma mulher armada, apenas com sua coragem e as ferramentas simples de seu dia a dia, quem entregou a vitória nas mãos de Israel. Enquanto Baraque contemplava a cena, a magnitude do que acontecera começou a se revelar. A profecia de Débora finalmente fazia sentido. A vitória sobre Sísera, o símbolo máximo do poder cananeu, foi dada às mãos de uma mulher, como o Senhor havia anunciado. E embora a batalha tivesse sido vencida no vale, era ali, naquela tenda silenciosa, que o verdadeiro golpe contra os opressores havia sido selado. Mas a história ainda não estava completa. A notícia da morte de Sísera se espalhou como fogo em palha seca. Por onde os mensageiros passavam, os corações se enchiam de surpresa e alívio. Era difícil acreditar que o comandante que havia imposto tanto medo sobre Israel não estava mais vivo, e menos ainda que ele havia caído pelas mãos de uma mulher. Cada detalhe da história parecia carregar um toque da intervenção divina. Os carros de ferro presos na lama, a tempestade inesperada, a coragem de Jael. Tudo apontava para o fato de que essa vitória não era apenas militar, mas celestial. Baraque, agora com a confirmação de que o inimigo fora destruído, retornou ao acampamento junto de Débora. Lá, os soldados aguardavam ansiosos, ainda processando o milagre que haviam testemunhado. Muitos deles eram homens comuns, que nunca haviam segurado uma espada antes daquela batalha. No entanto, eles foram instrumentos de algo muito maior. A vitória não era deles, nem de Baraque, mas do Deus que os guiara. Foi então que Débora, com a força de sua voz, levantou-se para liderar o povo em um cântico. O som era poderoso, uma mistura de celebração e reverência. Era mais do que uma canção. Era um poema vivo que narrava cada detalhe da batalha, desde o chamado de Baraque até o momento em que Jael derrotou Sísera. As palavras, ricas em imagens, descreviam a natureza se levantando contra o inimigo, os carros de ferro impotentes diante da lama e o clamor do povo pela liberdade finalmente sendo atendido. Cada verso exaltava a ação de Deus e celebrava aqueles que, mesmo hesitantes, responderam ao chamado. Jael foi descrita como a mais abençoada entre as mulheres, sua coragem destacada em meio a um cenário improvável. Mas havia também um sentimento de renovação entre o povo. A opressão de Jabim, rei de Hazor, estava enfraquecida, e o caminho para a liberdade começava a se abrir. Com Sísera morto e o exército cananeu completamente derrotado, o impacto da vitória começou a transformar a terra de Israel. A notícia não apenas trouxe alívio,
mas também renovou a esperança de um povo que por tanto tempo havia vivido sob o peso da opressão. Jabim, o poderoso rei de Hazor, viu seu domínio começar a desmoronar. Sem Sísera e seu exército, ele perdeu a força que mantinha Israel sob controle. A queda do rei não veio imediatamente, mas a batalha liderada por Baraque e a coragem de Jael marcaram o início de seu fim. Os dias que se seguiram foram de reconstrução e de reflexão. O povo de Israel, agora livre do medo imediato, começava a relembrar os feitos que Deus havia realizado naquele dia. A presença de Débora, a liderança de Baraque e o ato inesperado de Jael eram discutidos em cada canto da terra. Havia algo de extraordinário na forma como cada detalhe da história parecia perfeitamente alinhado, como se o próprio céu tivesse escrito aquele desfecho. Baraque, o homem que hesitara diante do chamado, agora era visto como um herói. Não porque ele fosse perfeito ou destemido, mas porque, apesar de suas dúvidas, ele escolheu obedecer. Ele seguiu a voz de Débora e, mais importante, confiou no plano de Deus, mesmo quando parecia impossível. Ele liderou homens simples contra um exército poderoso e viu o impossível acontecer diante de seus olhos. Sua história não era sobre força ou estratégia humana, mas sobre o que pode acontecer quando alguém se dispõe a confiar. A terra experimentou paz por 40 anos, um descanso que o povo não conhecia havia muito tempo. Mas as lições deixadas por Baraque, Débora e Jael ecoavam, desafiando as gerações seguintes a olharem além de suas fraquezas e confiarem em um Deus que usa o improvável para realizar o extraordinário. Afinal, a jornada de Baraque não era apenas sobre vencer uma batalha, mas sobre ensinar que a verdadeira força vem de confiar naquilo que parece impossível. A história de Baraque não é apenas sobre uma batalha vencida ou sobre um inimigo derrotado. É sobre o que acontece quando pessoas comuns escolhem confiar em um Deus extraordinário. Baraque, com todas as suas dúvidas e inseguranças, aceitou um chamado que parecia maior do que ele. Ele não era perfeito, não era o mais corajoso ou o mais forte, mas mesmo assim, Deus o escolheu. E talvez essa seja a maior lição de sua vida. Deus não chama os preparados, Ele prepara os chamados. Ao longo de sua jornada, Baraque nos ensina que a hesitação não é o fim do caminho. Ele pediu a presença de Débora, e embora isso pudesse ser visto como fraqueza, foi também um gesto de humildade. Ele reconheceu que não podia fazer aquilo sozinho. Muitas vezes, estamos tão presos à ideia de que precisamos ser autossuficientes que esquecemos que há força em buscar ajuda, em confiar nos outros e, acima de tudo, em depender de Deus. Então há o desfecho improvável de sua história, com Jael, uma mulher que ninguém esperava, realizando o ato que trouxe a vitória final. Isso nos lembra que Deus não está limitado pelas expectativas humanas. Ele usa quem Ele quiser, da maneira que escolher, para cumprir seus propósitos. Baraque teve que aprender que, no final, a honra da vitória não importava tanto quanto obedecer ao chamado. Por 40 anos, Israel viveu em paz depois daquela batalha. Mas mais do que a tranquilidade na terra, o povo recebeu uma lição que ecoaria por gerações. Mesmo no meio da maior fraqueza, Deus pode realizar o impossível. Baraque nos ensina que a verdadeira força não está nas mãos que empunham espadas, mas nos corações que confiam no plano divino, mesmo quando o caminho parece incerto. E assim, sua história permanece, não apenas como um capítulo nas páginas da Bíblia, mas como um convite vivo para cada um de nós. Afinal, quem sabe o que Deus pode fazer com aqueles que, como Baraque, dizem sim, mesmo diante do medo? Se você gostou da história de Baraque e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo.
Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.